Olá! O que será que uma cidadezinha no agreste de Pernambuco tem a ver com o poder do império, com a política nacional e com a cultura pop? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de João Alfredo para desvendar um legado cheio de surpresas. Uma verdadeira teia de poder, de fama e de conexões que, olha, ninguém esperava. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa aqui. Como é que um lugar, lá no agreste pernambucano, consegue projetar nomes que ganham uma importância nacional e até internacional? Parece um quebra-cabeça, né? E as peças, como a gente vai ver, estão na história e no povo de lá. Ok, para a gente montar esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa separar as peças. Pensa assim, de um lado os nativos, gente que nasceu, cresceu ali, a fama deles brotou da própria terra, sabe? Do outro lado, a gente tem a conexão histórica. São figuras que têm uma ligação forte com a cidade, mas cuja fama é, digamos, emprestada. Essa diferença é a chave de tudo, porque revela duas maneiras bem diferentes de construir um legado. E vamos começar justamente pela parte mais curiosa desse quebra-cabeça todo, o tal do legado emprestado. Porque o paradoxo já começa no próprio nome da cidade. A cidade é um homônimo, ou seja, ela tem o nome de uma pessoa. Só que é aqui que a história fica boa. O homem, o tal do João Alfredo que dá nome a tudo, bom, ele não era de lá. Ele nunca pisou na cidade como um conterrâneo. Essa é a primeira grande peça do nosso paradoxo. Agora, o que é impressionante aqui é o calibre dessa figura. João Alfredo Correia de Oliveira foi um gigante da política do Império. Nascido em Itamaracá, ele foi deputado, senador e chegou a ser o que hoje a gente chamaria de primeiro-ministro de Dom Pedro II. O papel dele na Lei do Ventre Livre, por exemplo, foi decisivo. Então, quando batizaram a cidade com o nome dele, não estavam celebrando um herói local. Na verdade, estavam associando o lugar a um legado de poder e prestígio nacional. Era como pegar uma carona nessa fama. Agora vamos virar a chave e ver um modelo oposto. Deixando esse legado emprestado um pouco de lado, vamos conhecer as figuras políticas poderosas que, sim, saíram da terra de João Alfredo. E não dá para começar sem falar dele, Severino Cavalcante, muitas vezes chamado de o filho mais famoso da cidade. Essa frase diz tudo sobre o status dele. Ele é o maior exemplo do herói local que foi parar no centro do poder nacional. A trajetória dele é um verdadeiro manual de como construir poder a partir da base. O passo 1, criar uma fundação sólida como prefeito, com entregas que todo mundo via. Passo 2, usar essa popularidade local como um trampolim para Brasília. E o passo 3, o ápice, o comando da Câmara dos Deputados em 2005. É o poder construído, literalmente, tijolo por tijolo, de baixo para cima. E olha, esse modelo de poder local não ficou no passado não, pelo contrário. Os números do atual prefeito Zé Martins provam isso. Uma reeleição com mais de 66% dos votos e uma aprovação de 76%. Isso não é só estatística, gente. É o retrato de uma base política gigantesca e muito bem consolidada. E esse apoio todo não apareceu do dia para a noite. A carreira do Zé Martins, como a gente vê aqui, é uma escalada metódica que levou décadas. Cada cargo, de vereador a prefeito reeleito, foi um degrau. Isso é a personificação da política de raiz, um poder construído pela presença constante e pelo serviço público de longo prazo, sempre no mesmo lugar. Bom, até aqui a gente viu um legado dividido entre um nome histórico importante e políticos locais muito poderosos. Mas será que a história para por aí? A fama de João Alfredo se resume a isso? A política? A resposta é um grande não. É agora que a história dá uma guinada. Vamos sair um pouco dos gabinetes e entrar nos palcos modernos para ver como a fama de João Alfredo está sendo redefinida pela cultura e pelo esporte. Para apresentar essa nova era, um número já diz tudo: milhões. Milhões de visualizações. É assim que se mede a influência de Luiz Kingsman, um nativo de João Alfredo que conquistou o Brasil de um jeito completamente novo. Descrito como a nova cara do pop nacional, Luiz Kingsman representa uma quebra total com o passado. A fama dele não foi construída em comícios, mas em plataformas digitais. O poder dele não vem de votos, mas de streamings, de música, da arte drag. Ele é a prova viva de que os caminhos para a fama saindo de João Alfredo se multiplicaram e agora passam por telas que cabem na palma da mão. E essa projeção mundial não para na música, não. No esporte, o Sidrailson levou o nome da cidade mais longe ainda. A carreira dele foi uma jornada internacional, passando por Portugal e, o que é mais surpreendente, chegando a Hong Kong. É João Alfredo marcando presença no mapa do futebol mundial. E o ponto alto não é só que ele jogou fora, mas que ele venceu.
Sid Railson foi tricampeão da principal liga de Hong Kong. Pensa só nisso. Um atleta de uma cidade do agreste de Pernambuco no topo do futebol asiático. É a prova final de que a influência de João Alfredo quebrou todas as fronteiras possíveis. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças. A gente viu um legado que veio emprestado, um poder político construído localmente e, por fim, uma nova onda de fama na cultura e no esporte. Chegou a hora de amarrar tudo isso. E aqui, finalmente, todas as peças do nosso quebra-cabeça se encaixam. A fama de João Alfredo é uma história em 4 atos. Começou com um nome emprestado do poder do império. Depois, evoluiu para um poder construído em casa, com políticos nativos que chegaram ao topo. E hoje a gente vê um poder conquistado em palcos totalmente novos, da música pop ao esporte internacional. O que une todos eles? A capacidade impressionante de uma cidade pequena se reinventar e projetar sua gente para muito, muito além das suas fronteiras. Então, a pergunta que fica é: o que vem pela frente? De uma cidade que já nos deu um primeiro-ministro do Império, um presidente da Câmara, uma estrela do pop e um campeão de futebol na Ásia. Qual será o próximo grande nome a surgir? A história de João Alfredo mostra que o legado de lá está sempre se reinventando.